Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast Uniprocessos. E hoje nós vamos falar sobre gestão pública, a eficiência no setor público, utilizando tecnologia de informação, tentando melhorar os processos e a burocracia. Como é isso? E para esse bate-papo para lá de especial, nós temos aqui a nossa professora, eu falo Cida, né, porque é de casa, professora Maria Aparecida, nossa pró-reitora acadêmica, mestre em administração. Eu costumo dizer que a professora Cida aqui é o nosso alicerce. Toda vez que eu converso com ela, eu durmo tranquila, porque eu tenho certeza que tudo ocorrerá do jeito que conversamos. Nossa, por isso que ela nada melhor do que falar com a professora Cida para a gente falar sobre gestão. E o nosso querido professor que está sempre aqui, professor Marcelo, economista e sabe tudo, está sempre aqui com a gente conversando, porque como é a questão do serviço público, a gestão, como otimizar essa gestão para melhor nos atender, né? Porque independente de qual seja o órgão, ele está aí para nos atender a população, né? E como é que a senhora consegue visualizar isso? Eu penso que, bom, primeiro é bom estar aqui, né? E que eu acho que modernizar o serviço público é pensar como não prejudicar o interesse público. Isso. Pensar numa gestão pública eficiente, tendo serviços públicos eficientes, é pensar em buscar formas inteligentes e sustentáveis que agreguem valor ao serviço público, sem desviar do propósito que é o bem comum. E para isso, a eficiência, nós sabemos que é fazer as coisas da maneira correta. Então, uma empresa, um órgão público ou uma empresa privada, ela é eficiente quando ela faz entrega para a comunidade ou para o cidadão, usando de uma melhor forma o uso dos recursos públicos, se for um órgão público, de forma que ela preste serviços com qualidade, na quantidade correta, com agilidade, com transparência e com responsabilidade fiscal. Eu acho que... Nossa, isso, responsabilidade principalmente. Essa aí eu acho que tem que ficar bem conectado, né, professor? Que você é muito da área aí também. Você pode ajudar melhor a conversar sobre essa responsabilidade fiscal. Pois é, e modernizar o atendimento e a gestão como um todo, né, principalmente agora na era das IAs, né, da tecnologia a gente já está há muito tempo, mas das IAs, né, o que esperar dessa nova, não sei se seria a era, né, professor, mas um novo momento, com certeza. Um novo modelo organizacional, um novo modelo, né, de pensamento. A inteligência artificial, né, ela revoluciona, assim como foram as tecnologias da informação. Imagina o que foi para o serviço público, o primeiro dia que alguém que passou a vida inteira trabalhando com uma máquina de escrever, colocou-se na frente dela um computador. Como é que chama, gente? Arquivo. O arquivo. Aí chegou ali, estou aqui é um computador, a partir de agora você trabalha com isso. Eu imagino quando aquelas pessoas ficaram assim, abismadas, mas é um mundo novo. E agora é a mesma coisa com a questão da inteligência artificial. Todo mundo já está devidamente adaptado ao computador, mas agora é muito mais do que isso. É muito mais do que simplesmente, olha, procura no Google. Né? É algo muito mais sofisticado, muito mais rico. Né? E sendo mais rico, você tem o potencial da ferramenta, mas você tem que saber como usar esse potencial, como explorar ele a seu favor. Né? E geralmente o serviço público, por conta até da sua burocracia, é mais lento em fazer esse processo. E aí a transição ela pode ser muitas vezes mais traumática, mais difícil. Eu penso também que modernizar o serviço público, eu acho que passa também pela
visão de que os processos precisam ser analisados e melhorados. Porque um dos princípios... não é só uma questão das tecnologias, não, né? Porque ela, por si só, ela é uma ferramenta. Agora, eu acho que alinhar pessoas, processos, tecnologia e propósito em torno do bem comum. Então, eu entendo que um dos princípios da qualidade, nos anos 90, né, professor, teve o boom da qualidade. Então, tem lá 7 princípios. Um fala-se em gestão de processo. Então, não se faz qualidade se não andar na esteira da melhoria dos processos. Então, as equipes nas organizações, sejam elas pública ou privada, precisam debruçar sobre seus processos, analisar, achar as causas dos problemas, porque a gente não resolve problema, a gente resolve causa. Causa é origem, problema é efeito, a gente combate a causa. Então, os processos públicos, que oferecem para nós os serviços públicos, esses precisam ser melhorados, para que eles tenham agilidade, transparência e sejam prestados ao cidadão, né, com qualidade. Então, eu entendo que a gestão pública precisa buscar ainda resgatar esse grande princípio da qualidade chamado gestão de processo. Eu acho que por aí anda-se a qualidade. E também focar no cidadão como parceiro e cliente. Porque ele, sendo parceiro e cliente, ele vai estar corroborando, debruçando, né, debatendo junto com servidores e gestores o que é que precisa ser melhorado para que se tenha serviços de qualidade, produtos de qualidade. Quanto mais está voltado, né, estamos voltados para uma gestão eficiente, mais estamos voltados para a transparência, né, professor? Para falar da questão... acho isso que a professora falou sobre a importância da gestão de processos. A gente nota... O Brasil, o serviço público no Brasil, ele tem algumas particularidades. E aí a gente nota a importância do processo. Porque nos Estados Unidos, normalmente, o setor privado remunera melhor que o setor público. Então, por um caminho natural, muitas vezes os profissionais com maior potencial não procuram serviço público, eles vão para o setor privado, que paga mais. Mas historicamente... Tem mais possibilidades, tem né? mais possibilidades, crescer, né? E tal. Mas no Brasil, normalmente, quem remunera melhor é o setor público. Exatamente, E como esse centro universitário também trabalha com preparação para concurso já há muito tempo, tem uma longa tradição. 34 anos, então... Você não tinha nem nascido. Não tinha, já tinha. Eu estava engateando. Mas assim, a gente nota que normalmente muitos dos melhores cérebros, dos melhores potenciais no Brasil vão para o serviço público. Né? E aqui tem essa experiência toda de preparação, a gente sabe como é árduo, como é difícil. No momento que o sujeito fala assim, eu quero carreira pública, desse querer até o executar, até o realizar, às vezes são anos de preparação. Então, por que a gente tem esse trade-off que entra a gente cada vez mais capacitada nas carreiras públicas, Sim. mas a qualidade dos serviços públicos não acompanha? Pois é. Então, professor. entra gente muito boa. Muito. Né? Quando a gente vai... Porque a gente acompanha aqui um pequeno pedaço, né? Obviamente, mas a gente vê, né, o que acontece. Mas é o que disse a professora... Quem são essas pessoas? E o que disse a professora Maria Aparecida. Quando a gente vai fazer uso do serviço público, quando a gente é cliente, a gente pensa, caramba, mas que serviço mal feito. Mas quanta demora, quanta... Né, burocracia. Quanta burocracia para resolver alguma coisa que era simples. Então, se a gente sabe que bons cérebros e profissionais capacitados entram na carreira pública, por que isso não se reflete na qualidade dos serviços? Então, a gestão dos processos, sem dúvida, tem um papel fundamental nisso. E no caso brasileiro, um número que eu acho que é relevante, né, o custo do Estado no Brasil. Na média, os países da OCDE, o custo da máquina do Estado fica entre 25% a 30% do PIB. No Brasil, o custo do Estado é 46% do PIB. É quase metade do PIB gerado é apenas para custear o próprio Estado. Então, é um Estado que é grande, né, e não é eficiente.
e que a gente sabe que atrai gente competente, atrai gente qualificada. Então, alguma coisa não está fluindo adequadamente, essa máquina não tá suficientemente azeitada, né? Se fôssemos pensar assim, o que a gente espera, né, do futuro dessa gestão pública, né? Eu pensaria, com certeza, espera-se que as novas tecnologias possam mudar radicalmente o serviço público, pensando que realmente possa ser um serviço de qualidade, mas com agilidade, e os processos menos burocratizados. Agora, quando se fala em processo menos burocratizado, pensa, poxa, então vai acabar o controle? Não, né? Não, de jeito nenhum. Burocracia é a pior coisa que tem, né? Agora, a função controle é para eu monitorar se o que eu planejei, eu realizei. Exatamente, está sendo executado. Está sendo executado. Agora, não é para enrijecer os processos, né? Então, quando a qualidade chegou nos anos 90, tinha sempre uma pergunta. Este processo precisa ter norma? Era uma grande pergunta que se fazia. Se sim, claro que isso era no meio de uma sessão de brainstorm para melhorar os processos dentro dos órgãos públicos. Aí disse, sim, então vamos ver que norma, que regra que a gente põe para ele não ficar tão engessado. Senão, eu não preciso burocratizar, então eu vou só documentar, vou descrever o processo, né, numa ferramenta chamada Scope, ou qual for que seja, para que todos saibam executar o processo. Faltou hoje o profissional X. Então, aquela atividade não vai ser executada? Não, sim, o processo está ali descrito, está documentado. Então, basta ler, né, aquele documento que vai saber fazer o processo corretamente. E os indicadores de desempenho de processo vêm para isso, para eu controlar se o processo está sendo executado da maneira correta, porque eficiência é isso, né? Executar as coisas da maneira correta. Então, no serviço público e também nos órgãos privados, as coisas acontecem não da maneira correta. Mas então precisa ter um norteador. É por isso que eu gosto da documentação do processo, da descrição, porque ali você segue. Faltou a pessoa, não, qualquer um vai ali ler, está descrito. Então, primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Porque nós temos que entender, no nosso processo de trabalho, que uma hora eu sou sua fornecedora, porque você vai dar sequência ao meu trabalho. Então, você é o meu cliente e eu sou sua fornecedora. Você faz sua etapa, passa para a professora Claudine para dar continuidade. O que você é dela? Fornecedor. E ela é sua cliente. Então, essa ideia, essa cadeia cliente-fornecedor nas organizações é que faz causar a qualidade ou não. Então, o controle, o gargalo, o fator crítico de sucesso, né, um ponto-chave para ter controle. Por que essa atividade erra tanto? É porque o profissional é erro humano, é técnico? Não, vamos colocar um indicador, monitorar aqui e ver por que está acontecendo tanto esse erro. A gente vai monitorar, não é caça às bruxas, mas sim identificar as causas, porque ali tem um problema. Então, é mudar a mentalidade. Olha, eu faço o meu trabalho, mas eu tenho que preocupar com o que eu vou entregar para o meu colega, para dar sequência. Isso é porque eficiência. mesmo as inteligências artificiais vai ter que ensinar, né? Como é que você quer, né? Porque hoje você tem uns prompts que você coloca os seus assistentes, né? Isso. Mesmo ali tem que saber direitinho como é que você vai articular isso daí. E é curioso como a gente criou no Brasil, e com toda a justiça, como nós criamos uma acepção negativa à expressão burocracia. Sim. Porque na sua origem, quando foi proposta o conceito de burocracia por Weber, né, quando ele vai debater as formas puras de dominação, ele fala do modelo tradicional, que é aquela coisa um pouco mais paternalista, é assim porque sempre foi feito assim, sem muita indagação dos porquês. Depois tem aquela dominação carismática, que se baseia num grande líder que todo mundo segue, né? Talvez aí nós temos vários líderes carismáticos, Lula, Bolsonaro, Papa Francisco, que há pouco tempo deixou, ele era definitivamente um líder carismático. Mas, dizia Weber, para se proteger dessa figura do líder que não deixa seguidor depois, ou simplesmente de uma tradição que às vezes está tão enraizada que já não tem mais razão de existência, a gente precisa de um método mais racional. Ele propõe a burocracia, que exatamente por ser um modelo racional, ele seria discriminado. Olha, o procedimento é esse.
E muitas vezes, até pela forma do controle, porque é recurso público, para evitar também a possibilidade de malversação, de mau uso dos recursos, mas você às vezes coloca tantos mecanismos de controle que o sistema se torna autofágico. Você analisa tanto os meios que você perde a referência dos fins. Falando, mas espera aí, esse projeto, esse programa, qual que era o propósito dele? O propósito era esse. Ele atingiu? Não, mas a parte meio foi muito bem executada. Todos os papéis, tudo que você tinha que fazer foi feito, tudo que tinha que ser fiscalizado foi fiscalizado, ele só não atingiu o resultado. Né? E para um Estado caro, isso não resolve. Né? Começa a ver, né? A sociedade fala, peraí, a gente está pagando não pouco por algo que não nos dá um retorno à altura do que a gente paga. Né? Então é uma preocupação premente do serviço público, né? Pensar nos seus processos, nos seus fluxos, nas suas gestões. Eu imagino assim, há pouco mais de uma década, você universalizou no âmbito do serviço público aquela plataforma SEI, Sim. que é simplesmente, ali você faz, né, os documentos estão todos ali, está tudo informatizado, também diminui a necessidade de papel, de arquivo, né, e isso também trouxe uma enorme eficiência só de você parar de perder processo. Porque quantos processos, tanto no âmbito de executivo, né? No legislativo, no judiciário, o processo parava, a gente vai ter que começar de novo porque o papel sumiu. Ninguém faz a menor ideia, né? Então vamos começar de novo. Né? E às vezes nesse começar de novo iam-se anos, dependendo do processo, das especificidades. Né? Então, e isso não é nem IA. Plataforma SEI não tem nada a ver com IA, coisa muito mais simples, mas já teve resultado, assim, um impacto incrível na administração pública. Né? Simplificando os processos, né? A automação, ela teve esse papel, e tem, né, de simplificar o processo para que realmente os resultados sejam transparentes também, né? A tal da transparência. Acho que isso é fruto das tecnologias, que a gente precisa pensar tecnologia, inovação e coragem, né, para a gestão. Eu gosto muito dessa palavra coragem, porque isso dá um bom ânimo, né, nessa gestão que às vezes ela precisa de muita coragem para implementar melhorias nos processos, visando essa gestão da qualidade no sentido de que processos é que traz o resultado, né? O produto daquele processo é para alguém. Esse alguém é o cliente. E nós, cidadãos, somos os clientes desse serviço público, desse setor público. Bom, nós somos aqui um centro universitário, né, voltado para as carreiras públicas, né, sejam da área de gestão, de tecnologia, de finanças, né, área jurídica. A área jurídica, né. E o professor aqui falou muito bem, e nós vemos isso na prática, né? As melhores cabeças, né, estão indo para o serviço público, né? Então... E quando você pensa em melhorar fluxo, você não só beneficia o cidadão, mas você beneficia também o servidor. Claro. Porque esse servidor que ele entra com um potencial enorme, e entra muitas vezes, ele está vindo de uma rotina de estudo intensa, aí ele entra super motivado. E aí o sistema trava. Fala, eu queria fazer isso aqui. Não, mas isso não é permitido. Não, mas isso aqui... eu não sei nem se existe uma norma que permita isso. Ou o sujeito vem com uma ideia inovadora, você está chegando, calma. Né? Sempre foi feito assim. A coisa funciona assim, a ideia do jabuti na árvore, né? Deixa o jabuti lá, não importa. Mas assim... E muitas vezes o servidor público, e nessa geração que o pessoal fala, essa geração Z que a gente diz, geração alfa que está chegando aí, né, eles têm algumas particularidades, né? Eles não se fixam a um trabalho tedioso. Não. Né? A pessoa assim, se eu tiver que fazer isso aqui pelos próximos 15 anos, não, eu vou sair. Eu não vou continuar. Pelo próximo ano, né, professor? Pelo próximo ano. Não vou ficar aqui por muito tempo, não. Né? Por um ano, se aqui tivesse aqui, eu não fico. Ou seja, também vai ter que se mudar o modelo, porque senão, como que vai se manter, né? Você não mantém e você desperdiça um potencial.
Eu me lembro antigamente, assim, quando o pessoal dizia assim, serviço público, quando ainda era mais engessado, o pessoal, serviço público é muito bom porque você tem estabilidade, você tem bons salários, mas é um cemitério de talento. Você vai cair ali, você nunca mais vai fazer nada de criativo, nada, porque já tem um modelo tão tradicional, tão engessado. Não, isso já melhorou. Isso já melhorou brutalmente. Brutalmente. Né? Eu lembro, eu vou falar aqui, nos anos 80, que quando pensava em servidor público, a gente pensava numa cadeira com um paletó. Uma cadeira só o paletó, exatamente, só o paletó. Só o paletó ali. Ou então uma pilha de papel, né? Exatamente, quer dizer, já não é mais assim. Já avançou. Já avançou assim, bem. Mas ainda há espaço para avançar mais. Muito. Dentro dessa tese contemporânea, que é de monetização do serviço público, muitas vezes o serviço público está até, né, começando a produzir conteúdos, assim como nós temos, né, uma ENAP aqui que faz cursos não só para servidores, mas também começa a oferecer, né, para a sociedade, né? Você tem vários órgãos que começam a produzir conteúdos, começam a Escola Nacional de Administração Pública. Só para falar, quem não sabe. E aí, assim, e aí gente muito boa está lá produzindo material. Não estou me referindo apenas à ENAP, mas serviço público como geral. Gente muito boa, produzindo conteúdo, produzindo conhecimento, e muitas vezes esse conhecimento, como a Embrapa também, onde a professora Cida tem experiência, né? A quantidade de estudos técnicos, de modelos, de projetos que a Embrapa desenvolveu, e muito disso era inclusive monetizado. Né? Não era simplesmente conteúdo gratuito para você ir lá e baixar. E aí você também consegue diversificação de recursos e consegue aproveitar esse potencial, que às vezes o servidor não encontra isso no serviço público, vai procurar o setor privado, né? Onde ele vai ter mais espaço para desenvolver essas ideias, para desenvolver projetos diferentes. Então, se o serviço público tem hoje no Brasil essa vantagem de atrair as melhores, né, cabeças, dá para usar isso melhor, né? Dá para fazer algo muito mais valioso, tanto para o órgão público, para a instituição, mas também para a sociedade, né? Ou pensar no bem comum, né? O que é que o propósito que direciona a ação daquele órgão para o bem comum do cidadão, do servidor. Então, eu acho que é necessário, vamos dizer assim, um debate entre gestores públicos, servidores e cidadãos para pensar em inovação e eficiência fazer essa junção, essa equação. É uma boa, nós temos que fazer aqui um congresso e chamar toda... Olha... Né? Inovação e eficiência. Para a gente poder conversar e dar sugestões e fazer aqui nós temos grande cursos, polo. Né? Nós temos cursos de administração pública aqui nesse centro universitário. Não, né? de tudo, né? Em todas as áreas, assim, de tudo não, mas assim... para a questão de gestão, né? Que é a área jurídica, financeira, de gestão e TI, né? Que são as várias áreas que para você poder trazer uma gestão transparente e eficiente e moderna. Vamos pensar nisso, né, professora? Vamos fazer esse debate, né? Vamos trazer esse debate, porque eu acho que ele é necessário. Isso é uma ação, né? Se uma fosse ação. pensar qual a ação que a gente poderia aqui visando monetizar, modernizar a gestão pública. Uma forma de economia. Porque às vezes as ideias elas podem vir, às vezes a inovação ela pode vir se antecipando a um cenário. Mas às vezes você tem que modernizar forçosamente para se adequar ao cenário novo. Veja o que foi a pandemia e essa questão do trabalho em casa. Né? O quanto os órgãos públicos economizam, por exemplo, na hora de fazer uma reunião. Né? Antigamente você vinha fazer uma reunião aqui em Brasília, aí vinha gente de São Paulo, vinha gente do Rio, e tudo isso é custo para o Estado. É passagem aérea, diária. Né? Hoje você resolve isso. Com a pandemia, falou, a gente vai ter que fazer isso utilizando a plataforma, algum. Né? E de um jeito ou de outro, deu certo. E aí hoje o pessoal percebe, mas espera aí, deu certo, é muito mais econômico, né? Rápido, né? Você não perde um dia em trânsito para isso, às vezes melhora até a vida pessoal do servidor, que consegue conciliar melhor. Lá, grava tudo, já gera, já abre. Resolve ele, pronto. A mobilidade, né? Mobilidade. O quanto isso trouxe avanço de qualidade e de economicidade.
Muito bom. Professores, a gente está terminando o nosso tempo, mas é isso. Nós temos as melhores cabeças, como o professor disse. A gente precisa ter mais transparência, modernidade e agilidade na gestão pública para que a gente consiga alcançar. A gente estava falando aqui de atendimento, mas são coisas maiores também, né? Sim. Porque tem todo o planejamento de como será a economia, como que vai ser um todo, né? A vida de tanta gente, principalmente aqui no Brasil, onde 45% do nosso PIB é consumido. É muita coisa. É muita coisa. É um então estado tem caro, que gerar muito. Caro, né? E tem que gerar muita coisa, então, para a gente, de qualquer maneira, né? E isso nós não estamos falando de governo, nós estamos falando de Estado. Isso Sim. é há muito Sim. tempo, né? Não é questão nem de um nem de outro. Né? Então, é isso. Professores, muito obrigada pelo tempo, pelo papo, né? A gente poderia ficar falando aqui muito, mas eis que o tempo acabou. Urge. O tempo urge. Isso. E é isso. Muito obrigada, professora Maria Aparecida. Eu que agradeço. Muito obrigada, professor Marcelo. Sempre um prazer. E é isso, gente. Nós estamos terminando mais um podcast. Se você gostou, dê um like. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio. E até o próximo podcast.